Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 televisões em todo o país. Em nosso cenário de hoje nós temos este quadro, Têmpera sob tela, de Cândido Portinari, chamado O Menino e o Carneiro, que foi produzido por Portinari em 1941, numa de suas estadas na sua pequena cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro e professor Raimundo de Oliveira, ex-presidente do Clube de Engenharia, sobre um aspecto da questão ambiental que foi suscitado, talvez um pouco por acidente, num evento que pouco teria a ver com essa questão, que foi a entrega dos prêmios Oscars deste ano nos Estados Unidos. O documentário premiado foi um documentário do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, chamado Uma Verdade Inconveniente, que é sobre a questão documental. Até pela natureza um pouco insólita de um ex-vice-presidente, está sendo premiado não como vice-presidente, mas como cineasta, esse episódio teve grande repercussão. E o professor Raimundo de Oliveira chegou a exibir o filme do Al Gore para alunos dele no curso de matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, você poderia contar como é que você entrou na história do Al Gore e como é que o Al Gore entra na nossa história? Eu gosto de começar lembrando um pouco quem é o Al Gore, viu? Porque eu noto, às vezes, falo, o Al Gore ele já não é vice-presidente, deixou de ser vice-presidente há mais de 6 anos, então muita gente esquece. Ele era vice-presidente do Clinton durante 8 anos. Tinha sido senador antes, figura expressiva. Ele mesmo diz no filme, eu sou o ex-futuro presidente dos Estados Unidos. Aí fala, todo mundo ri, ele fala, não é para rir não, que eu fico triste. Sim, porque garfaram a eleição dele. Garfaram a eleição. Na verdade, o Al Gore, ele teve mais votos do que o Bush, isso ninguém discute, mesmo com o roubo todo. Ele teve, todo mundo reconhece, mas nos Estados Unidos não basta ter mais votos, você tem que ganhar nos colégios eleitorais. Então, estava mais ou menos equilibrado, faltava o último colégio, que era da Flórida, dirigido pelo irmão do Bush, que era governador. Os primeiros dados indicavam que o Al Gore ia ganhar, no final, uma contagem esquisita, ele perde. Aí tinha recontagem, tudo ameaçava ganhar de novo. Lá para as tantas, no meio da confusão, o Supremo Tribunal decide que o Bush tinha ganho por 5-4. Os 5 indicados, ministros indicados pelo pai dele, os conservadores, votaram pelo Bush, os outros 4 votaram contra. Foi uma decisão política, ninguém discute 5-4. E aí o Bush veio, não preciso falar do governo Bush, né? Eu acho que a humanidade há muito tempo não corria risco está correndo hoje, né? Pelas aventuras no Afeganistão, aventura no Iraque, mas isso é outra entrevista. O que aconteceu com o Al Gore, e é muito interessante, é que o Al Gore, ele nunca foi um homem de esquerda, nem se propõe a ser, pelo contrário, tem uma formação conservadora, milionária eu erro, bilionária, porque ninguém chega a ser vice-presidente dos Estados Unidos, quase presidente, sendo milionário, tem que ser bilionário. E ele é bilionário. Bilionário, eu digo, $1 bilhão, né? Isso que eu estou dizendo. O pai dele era um grande fazendeiro na área de fumo. Também tinha sido senador, o pai do Gore. O que acontece? Ele tem 3 choques na vida, ele mostra. Eu digo isso para explicar um pouco como é que um milionário americano, um político conservador, chegou a essa posição, que é uma posição interessante de criticar o que eu estou chamando, criticar a lógica do capital. Ele não aceitaria isso. Ele provavelmente não sabe que está criticando a lógica do capital. Mas está. Mas está, e eu quero explorar esse ponto. Tá? Então ele tem 3 choques na vida. Eu diria que o primeiro choque é a irmã dele, querida, um pouco mais velha do que ele mostra no filme, e morre de câncer no pulmão. Fumava. E o pai dele era um grande produtor de fumo. Aquilo foi um choque. Aí o pai dele abandona a produção de fumo e deixa de produzir fumo. Segundo choque, quando ele era senador, antes de ser vice-presidente, ele tinha sido senador, o filho dele tem um acidente gravíssimo de automóvel, ficou 1 mês no CTI, e ele mostra, tem filmes da cena na época, mostra ele sofrendo, que aquele valor dele tão precioso, que era o filho dele, que tinha 9 ou 10 anos, a morte.
e o filho se salva. Mas aquilo fez ele, nesse momento você olha para o mundo, olha para dentro de você, aquilo foi um choque. E o terceiro grande choque foi a perda da eleição que ele ganhou, estava preparado e perdeu ali no roubo, né? São 3 choques. E em função disso, ele com o recurso que tem, ele corre o mundo, ele já corria antes. Ele já era um político melhor que a média americana, já era melhor. Ele foi um dos homens que lutou muito pela internet, pela generalização do uso da internet. Tá? Olha, eu estou falando, isso é coisa de 10, 15 anos atrás, né, de hoje. Mas na época ele foi um incentivador, ele até havia um paralelismo, o pai dele teria construído uma grande estrada e ele estaria pensando hoje numa nova estrada, a estrada das comunicações, que era a internet. Eu me lembro desse discurso na época. Eu sou da área de informática, me lembro disso. Só por isso já era um candidato mais promissor do que o Bush. Evidente, o Bush depois de eleito, curioso, ele é um curioso, ele perguntou ao Lula se havia negros no Brasil. Quer dizer, para débil mental não falta muito, né? O cara chega, falta de cultura geral, uma coisa, presidente dos Estados Unidos. Né? E o Gore, sem dúvida, com outra formação. Né? E aí ele, depois desses 3 episódios, ele corre o mundo. Já tinha corrido antes, corre o mundo. E ele faz um filme espetacular, tecnicamente falando. Na minha opinião, um filme que prende. Alguns dizem, não, o filme não, eu acho que o filme prende. Se você entrar no assunto, o filme prende, bem feito. Ele mostra, por exemplo, algumas geleiras na Argentina, como eram há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e hoje. Não dá para discutir. Está mostrando aquilo mesmo, é o aquecimento da Terra. Então ele mostra isso. As geleiras derretendo. Derretendo. Então você mostra, a geleira está sumindo. Olha como era há 30 anos. Grande, hoje, um meio deserto ali, quase não tem nada. Mostra os Kilimanjaro, eu era garoto. Me lembro de um filme famoso, As Neves do Kilimanjaro. Hoje o Kilimanjaro praticamente não tem mais neve. Ele mostra o Kilimanjaro de antigamente e o Kilimanjaro de hoje. Isso tudo ele associa à questão do aquecimento global e ele explica como está se dando. Essa explicação técnica é muito interessante, porque ele mostra os raios entrando, ele mostra a atmosfera, ele mostra que a atmosfera é uma camada muito pequenininha. A gente pensa que não é pequenininha. O raio entra e depois é refletido. Quando você libera aí muito CO2, né, que é o chamado efeito estufa, cria-se uma estufa em volta. Então o raio entra, quando vai sendo refletido, ele não sai, ele volta. Então fica aprisionado e esquenta aquela camadinha. Aí vai derretendo a geleira. Com aquele aquecimento, vai aumentando a temperatura da Terra, derrete as geleiras, né? E aumenta o índice de CO2. Né? Não, e até o filme dele deve ter contagiado os telejornais, porque depois do sucesso dele na festa do Oscar, eu me lembro de ter visto em algum telejornal que um daqueles lugares onde faziam torneios de esqui nos Alpes suíços, sem gelo. Os hotéis estão falindo por causa do aquecimento global. Exatamente. Isso é indiscutível. Agora, eu achei interessante que ele dá um conteúdo técnico ao filme. Ele procura mostrar como é que você vê a temperatura, olhando milhares de anos atrás. Ele mostra a temperatura da Terra, a temperatura média, de 50 mil anos até hoje. Como vê a temperatura? Então você pega uma geleira, aquelas geleiras enormes, com centenas de metros, você corta, tira um cilindro daquele gelo, examina o cilindro dele. Então você vai ver, no momento que aquele gelo lá embaixo foi formado, quer dizer, milhares de anos atrás, qual era a composição do CO2, qual era a temperatura na Terra. Você fazendo um estudo químico daquilo, você vê a composição e a temperatura na Terra. Então ele vai mostrando a temperatura de 50 mil anos até hoje. Então, ó, mostra a temperatura, e de repente aquilo começa a subir nos últimos anos. Então tem que discutir, olhar para o gráfico e ver. Aí ele mostra, ele sobe assim, pega um carrinho para subir e mostra a temperatura subindo e para onde vai dentro de 10 anos, 5 anos, 50 anos. E aí, meu amigo, a temperatura seria realmente horrorosa e os efeitos terríveis. Ele chega a dizer, por exemplo, que se derreter o gelo que está na Antártida, porque a Antártida é um continente e o gelo está em cima do continente. Se aquele gelo derreter, a temperatura do mar pode chegar a subir 6 metros. Se derreter todo o gelo. Sobe 6 metros. É. Ou o gelo da Groenlândia, que também é terra,
Se aquele gelo derreter, também seria dessa altura. Quer dizer, se derreter metade da Groenlândia e metade aqui, também dá os 100 metros, os 6 metros. É muita coisa. 6 metros, ele mostra lá o que aconteceria com os Estados Unidos. Ele mostra Nova York ali, onde ficavam lá as duas torres. Ele mostra que aquela área toda das duas torres ficaria debaixo d'água. Ele mostra a água entrando. É muito bem feito o filme. A Holanda, por exemplo, acabou. Ah, sim. Você deve estar lendo, que hoje se fala muito, a Holanda preparando cidades flutuantes, porque como a Holanda é um país artificial. Uma vez eu li que os holandeses comentam, Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda. Então eles comentam, que é todo embaixo do nível do mar. Então eles levantam, eles fazem aqueles diques e tudo. Aumentando, não precisa de ser 6 metros, não. 1 metro, 1,5 metro, já é uma coisa catastrófica para o mundo. 6 metros já. Acabou Copacabana. Acabou Copacabana. Não existe. Não, muito antes disso, a situação já é catastrófica. Tá? Só que ele, ao mostrar, ele fala de Kyoto, fala que os Estados Unidos não assinaram Kyoto. Ele põe um dedo na ferida. E ele mostra a despreocupação ainda generalizada, ainda não se tem consciência disso. Tanto que o filme dele é um alerta. Tá? E o que eu acho interessante nisso tudo, ele mostra a questão do aquecimento, o que eu acho mais interessante é que, para mim, ele está criticando a lógica do capital. É esse ponto que eu queria, porque, evidentemente, se o Algor estivesse do meu lado aqui, ele não concordaria comigo. Né? Então, eu quero deixar claro que, se a minha análise, provavelmente não é a dele. Ele acaba fazendo uma exortação à bondade humana, à consciência, temos que evitar isso em defesa das novas gerações. E tem uma série de propostas que ele coloca no final que são quase ridículas. Uma deles é quando sair do banheiro, apague a luz. Estou ridicularizando. A pressão do pneu do seu carro, ande com a pressão correta para não gastar muito pneu, para não poluir. Eu acho importante essas coisas. Não estou minimizando. Mas a crítica dele é séria demais para ter propostas tão pífias. É isso que eu quero dizer. E eu explico isso dizendo, ele, a meu ver, não entende, com toda a sua formação, por sua formação, inclusive, ele não entende a profundidade da crise que ele está denunciando. Ele, para mim, ele está denunciando a lógica do capital. Qual é a lógica do capital? Já que Marx denunciava na metade do século XIX, né? É a chamada reprodução expandida. O capital tem que se reproduzir crescendo. Podia associar a mais-valia, vamos simplificar. O capital se reproduz ampliando, se reproduz. Não existe um capitalista que tem uma empresa que diga, não, eu agora não vou crescer mais, vou ficar. Não existe, esse cara vai quebrar. Tem que crescer. Ele tem que crescer. A lógica é que ele tem que crescer. A lógica é que ele se reproduz crescendo, sempre. E isso foi fantástico para a humanidade, que trouxe um enorme desenvolvimento. Século XIX, século XX, olha o fantástico desenvolvimento que teve. Em especial porque tinha petróleo barato, que é outra questão que também estamos nos aproximando do fim. Mas, de qualquer jeito, com esse crescimento, a humanidade se desenvolveu uma enorme. Olha a população. A população da humanidade no final do século XIX era 1,5 bilhão. Hoje é 6,5. Olha, só a China tem... A China tem 1,3 A humanidade toda tinha 1,5 bilhão no final do século XIX. Hoje estamos com 6,5, indo para 7. Então, isso foi possível porque por um enorme crescimento das forças produtivas. Olha que coisa fantástica. E o capital tem muito a ver com isso. A sua expansão, as empresas, a grande empresa, a multinacional, cresceu muito. Só que nós tínhamos antes as fronteiras a serem exploradas. A fronteira oeste, as fronteiras a serem... Hoje não. Hoje as fronteiras já estão exploradas. O mundo ficou finito. O mundo hoje é finito. Você vai se ampliar para onde? Para Marte? Talvez. Nós conseguimos ir rapidamente para Marte, o capital ainda tem espaço para conquistar Marte, Saturno, né? Pode ser. Não me parece que isso esteja no horizonte visível. Então, hoje nós temos um mundo finito, e o capital, que foi um fator de grande crescimento, se transforma, na minha opinião, na metástase da sociedade humana. O que é uma metástase? É quando o câncer cresce tanto, toma o corpo e destrói o corpo do qual ele se alimenta. Para mim, o capital é a metástase da sociedade humana. Ele se reproduz ampliando, crescendo. Como o mundo é finito, ele hoje, nesse crescimento, destrói
as condições ambientais, destrói a ecologia, ele cria um mundo em que o ser humano ameaça não sobreviver neste mundo. É o que a gente está vendo aí. Então, numa etapa suicida. Eu acho que hoje a vida econômica. Hoje a gente está caminhando para um suicídio. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. E você situou bem isso, que o Al Gore, sem ter muita consciência do que estava denunciando, ele foi no ponto que é essa lógica suicida da vida econômica, do capital. Então, eu queria que depois do intervalo você sugerisse o que o Al Gore poderia ter sugerido se ele tivesse entendido essa questão da lógica e da metástase do capital. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Aleijado e Romeu e Julieta, uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o professor e engenheiro Raimundo de Oliveira, numa entrevista em que, a partir da premiação do documentário Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, nós começamos a perceber a gravidade da denúncia que ele fez e a gravidade do momento que o planeta está atravessando. Bom, então o Al Gore denuncia tudo isso, aí no fim o que ele sugere é apague a luz, não sei o que é. Né? O que é que tem que ser feito, né, para conter esse processo suicida que a economia humana está vivendo? Você sabe, você que me conhece há muito tempo, eu sempre fui aquele otimista, né? O mundo caminha para o socialismo, uma sociedade solidária, mais justa, fraterna, humana, onde o homem seja irmão do homem e não o patrão e o operário. Eu sonhei com isso, sonho com isso a vida inteira. Só que a Rosa Luxemburgo, no início do século XX, ela dizia: socialismo ou barbárie? Eu hoje acho que a barbárie é uma possibilidade. Não que eu não continue na luta, eu tenho netos, na verdade tenho dois netos na universidade hoje. Estou preocupadíssimo com o mundo em que vão viver meus netos, ou os netos dos meus netos. Né? E a barbárie é uma possibilidade. Portanto, é urgente que a gente atue. E eu chego a dizer que não sei se dá tempo. Então, diante da crise, diante da gravidade da denúncia, eu acho que nós temos que buscar caminhos. Um deles é o seguinte: a indústria sempre teve como seu carro-chefe, isso também faz parte aí do processo do capital, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, a indústria automobilística sempre foi o carro-chefe do processo de desenvolvimento industrial. Na minha opinião, este modelo está condenado. Não podemos mais pensar em ter a indústria automobilística como carro-chefe. E com toda essa denúncia, a produção de automóvel em 2006 é superior a 2005, continua crescendo, de 2007 vai ser superior a 2006. Quer dizer, é isso que nós temos que fazer, nós temos que denunciar isso, mudar esse caminho de desenvolvimento. Não pode ser o transporte individual, que é um dos maiores males que a gente está encontrando pela frente. Então essa, para mim, eu diria, é uma mudança de rota. Dificílimo. Vocês imaginaram o Al Gore chegar para os diretores da General Motors, da Ford, da GM, da Volkswagen, né? E dizer: olha, vamos produzir menos automóveis, vamos ganhar menos dinheiro. Isso é inviável. Quer dizer, isso nós temos que quebrar essa lógica. E não será uma coisa espontânea do capital.
Isso terá que ser a partir de uma consciência de milhões, numa crise profunda que leve a isso. Tá? Então, acho que a imensa maioria ainda não está consciente da gravidade da crise para ter que abrir mão de uma série de privilégios como esse. A indústria automobilística, para mim, não pode ser o carro-chefe. Dou aqui o exemplo da China, que eu gosto de dar. Que a China hoje é uma grande poluidora, até porque a China, para enfrentar o problema da miséria do seu povo e ter o crescimento que o mundo está admirando, hoje você tem a China 400 milhões já de classe média, mas ainda tem gente muito pobre. Tanto que o último congresso do Partido Comunista Chinês, agora, há poucos meses atrás, eles decidiram que vão crescer menos e vão diminuir a contradição cidade-campo, para usar uma expressão do Mao Tse Tung, vão diminuir os desníveis, de modo que crescendo menos ele possa evitar a miséria absoluta, melhorar o nível dos mais pobres. Isso, a meu ver, é altamente positivo. E também aí queimar menos carvão. Isso. Mas para ela ter o crescimento que está tendo, ela tem, primeiro, se transformou, depois dos Estados Unidos, o maior importador de petróleo do mundo. Ela já foi exportadora, hein? Hoje ela importa. E segundo, queima carvão a dar com o pau que é a riqueza que ela tem. Só que o carvão é altamente poluidor. Então, por outro lado, como é que eu vou dizer para a China, que ela não polui tanto quanto os Estados Unidos? Olha, cresça menos para não poluir o mundo. Ela diz, mas o americano polui muito mais do que eu. Muito mais do que eu e tem um padrão de vida muito mais. É melhor ele reduzir o dele enquanto eu estou, pelo menos alimentando o meu povo e gerando emprego. É difícil, a lógica é mas ela entende hoje, e essa luta está dentro do Partido Comunista Chinês, de que ela tem que segurar a poluição que está insuportável. Você vai hoje a Pequim, a Xangai, você tem momentos em que o ar é irrespirável. E eles estão vendo isso. E essa luta está se dando lá dentro. Por outro lado, como eles querem crescer, olha a contradição que tem. Então, a primeira questão que eu digo é, a indústria automobilística não pode ser o carro-chefe. Quando se diz, e a China, que está se propondo a ser o maior produtor de automóvel do mundo? Como é que fica isso? Então, eu também tenho usado uma expressão que é minha, que é o seguinte. Se a China produzir automóvel para vender para o mundo ocidental e gerar emprego dentro de casa e competir com a GM, com a Ford aqui, substituir esses carros graças ao emprego que ela produz, está no direito dela. Se a China produzir automóvel para usar no mercado interno chinês, eu diria que a indústria automobilística foi um cavalo de Troia que o Ocidente deu para a China. Que aí vai ficar insuportável. Se nós quisermos que 1 bilhão e 300 milhões de chineses tenham automóvel, o efeito estufa acaba com a humanidade. E a teoria das filas imobiliza os carros, que não dá para andar. Então, este não pode ser o modelo chinês e tem gente dentro do Partido Comunista que tem consciência disso. Embora deva ter também alguns milionários lá que queiram esse modelo, né? Porque o capital ele quer crescer, ele não olha estrategicamente, é imediatista, etc. Então, a primeira coisa que eu diria como medida tem que conter, tem que mudar o modelo de desenvolvimento. Tem algo mais que tem a ver com a minha tese de doutorado também, que isso também é outra palestra, que é o seguinte, o caminho tecnológico que a gente segue, Zé, é um caminho definido politicamente. A gente às vezes olha para a tecnologia, os computadores, a televisão, o telefone celular, como se fosse algo que caiu do céu, inevitável, não é não. Este caminho é definido pelo capital, nós estamos seguindo esse caminho porque é o caminho que interessa ao capital, que dá a maior taxa de reprodução do capital na sua reprodução expandida. O caminho podia ser outro. Vou lhe dar um exemplo. Você acha que o celular precisa tirar retrato? Eu tive há pouco tempo numa reunião em Cuba. Eu fui visitar a Universidade de Havana. Estava numa reunião com uns 10 físicos, eu era o único que não era cubano. Todos físicos PhD, em mecânica quântica. E no meio da conversa, eu estava lá, que eu sou presidente da fundação do FRJ, visitando a Universidade de Havana, passei lá uns 15 dias, visitei toda a universidade. Aí eu virei para aquela mesa de físicos e falei, quem aqui tem telefone celular? Existe telefone celular em Cuba, mas é caro e tem prioridade para médico, não é qualquer um que consegue com facilidade, e é caro o telefone. Nenhum na mesa tinha telefone celular. E aí eu coloquei o seguinte, é impossível uma reunião dessa no Brasil, que todos não tenham telefone celular. E eu falei, eu tinha 3. O meu, o de presidente do clube de engenharia e o de presidente da fundação. O meu eu devolvi. O de presidente do clube de engenharia eu dei para o porteiro, que ficava à noite. E hoje só tenho o telefone celular da fundação, que é o instrumento de trabalho meu.
Mas olha, para vocês terem uma ideia de como o telefone hoje lá está generalizado. E mais, eu disse naquela mesa de físicos cubanos, no Brasil, telefone celular tira retrato. Aí foi uma gargalhada na mesa. E comentei. No Iraque, filma enforcamento. Filme enforcamento, que coisa nojenta, né? Mas então eu, inclusive, comentei o seguinte, quando eu vinha do aeroporto para a cidade de Havana, quando eu cheguei, comentando com eles, uma semana antes, quando eu cheguei, você tem um outdoor belíssimo, que é maior do que esse prédio aqui, cheio de criança. E o outdoor diz o seguinte, hoje, milhões de crianças dormirão nas ruas. Nenhuma delas em Cuba. Olha, para dizer isso você tem que garantir. Você não pode ver um cartaz desse e ir para Havana e ver criança na rua. Não existe. Criança lá está nas escolas, criança lá está estudando arte, criança lá está fazendo esporte, está estudando. É isso que é criança. E eu comentei com os cubanos. É questão do modelo de desenvolvimento. Nós optamos pelo celular que tira retrato. Vocês optaram para alimentar as crianças e ter escola. É questão do modelo de desenvolvimento. O capital define o seu caminho de desenvolvimento. Será que você precisa mudar de computador todo ano? Como eles nos impõem? E tem que usar o último sistema operacional que a Microsoft desenvolveu. Hoje é o Windows XP, agora já tem o substituto do Windows XP. E daqui a pouco todos nós estaremos nesse sistema, usando computadores enormes. Quando, para a imensa maioria do que a gente precisa fazer, um computador mais antigo podia ter uma vida prolongada, não há interesse. Um outro exemplo que eu coloco, para você entender, eu estou respondendo a tua pergunta. É uma sociedade que não polua tanto. E o exemplo que eu dou é do amortecedor do automóvel. Eu gosto muito de dar. Eu também dei esse exemplo em Cuba. Lá em espanhol é amortiguador o nome, amortecedor do automóvel. Quando o amortecedor do automóvel fica ruim, o que você faz? Jogar fora e põe outro amortecedor. Por que não se abre o amortecedor, pega o óleo, redestila, muda a molinha e fecha? Por que não faz isso? Um amigo meu disse uma vez, tem lá na Baixada uma oficina que faz. Mas não é feito com qualidade, não fica bem. É caro, como disse uma amiga minha. Porque não é projetado para sofrer manutenção. O capital opta por um caminho tecnológico que desvaloriza o trabalho. Quanto menos manutenção, melhor. É para usar e jogar fora quando não estiver bom. E pôr um outro novo que é feito com robô, que ocupa pouca mão de obra. O caminho do capital é valorizar o quê? Valorizar o capital e não valorizar o trabalho. Se eu mudo este caminho tecnológico, e eu não estou sendo contra a tecnologia, eu estou defendendo um outro caminho tecnológico, e eu até sugiro na minha tese de doutorado, uma tese de engenharia mecânica. Vamos projetar um amortecedor para sofrer manutenção. Então ele terá seus equipamentos próprios, terá suas peças de substituição, elas serão acessíveis. Isso é uma tese de engenharia mecânica. Por que não? Porque não interessa ao capital, não tem financiamento para essa pesquisa tecnológica. Então, o que nós fazemos? O produto tem que durar pouco. E ao durar pouco eu jogo fora, destruo a ecologia e vem um novo, e aí eu preciso de mais matéria-prima. Por que o produto não é feito para durar? Porque não interessa ao capital. O capital quer a substituição, porque no novo produto ele se reproduz ampliado. Para mim, esta é a grande questão que o Algor não pode criticar. É a lógica tecnológica, a lógica do capital. O capital não quer isso. Se nós não fizermos isso, continuarmos poluindo sem controle, a barbárie passa a ser realmente uma opção. Olha a questão da água. O que a gente está poluindo, os recursos de água, são uma loucura, numa rapidez enorme. Por que isso? Porque, de novo, nós não temos um ciclo de vida pequeno do produto, você precisa fazer um novo, você joga fora o velho, que é o que nós estamos... Isso passou a ser praticamente uma coisa natural. A gente começa a aceitar sem criticar. Mas agora, não sei se o Algor chegou até lá, mas as pessoas estão, em cada vez maior número, tomando conhecimento de que nós estamos tirando da Terra, do nosso planeta, mais do que pode ser reposto. São chamados footsteps, são as pegas. Então, se a lógica do capitalismo é aquela reprodução que se expande, quer dizer, nós estamos descapitalizando o planeta. Né? Os teóricos do capitalismo, ou os grandes cérebros que comandam, como o Bill Gates, né, estarão tomando conhecimento de que isso é suicida? Olha, eu diria
que o alerta está tão óbvio que é impossível que não se veja isso, tá? Mas há uma resistência grande a você ganhar menos. Isso é da lógica do capital de novo, né? Eu sempre vou achar que é certo, portanto o outro tem que ganhar menos, mas eu mantenho o meu caminho. Então eu não vejo, por exemplo, nenhuma preocupação do Bill Gates em fazer produtos na área dele que tem uma durabilidade maior. Se ele fizer isso, ele não vai ser o homem mais rico do mundo. Não vai ser. Ele estaria indo contra a lógica da reprodução expandida. Agora, as gerações mais jovens parece que já nasceram com uma espécie de um DNA ecológico, né? Não é preciso explicar para os nossos netos, porque a cada momento eles nos ensinam. Eu já ouvi essa frase: vô, não pode deixar a torneira aberta o tempo todo que você leva escovando os dentes, né? As crianças já estão nascendo com isso. Será que essa nova... Será que estão? Que bom, deve ser uma exceção. Eu não acho que essa coisa seja generalizada, não. Não, eu perguntei como é que eles sabiam disso, aprenderam no jardim de infância. Boa escola é essa. Pois é, os seus alunos, né, já não meninos, jovens, na UFRJ, alunos de matemática, parece que eles se entusiasmaram com a discussão do tema. Você tem razão. Eu acho que devemos ter coragem de levar isso para a juventude. Eu passei na minha turma, foi um sucesso, e eu agora estou brigando para passar na universidade. Até estou me propondo para discutir o filme. Aí, em vez de atingir 50, 60 alunos, vamos atingir 10 mil. É o que eu quero. Eu acho que temos que atingir a garotada, porque é ela que vai herdar este mundo que nós estamos destruindo, que o capital está destruindo. Então é preciso que haja uma reação daí. Sim, os jovens podem dizer, olha aqui, se vocês querem destruir o mundo de vocês, velhos, destruam. O nosso vocês não vão destruir. Pois é, mas agora repara, é tão sutil que a juventude fica vendo o quê? O Big Brother, né? Fica valorizando esses badulaques que o capital nos entrega. Então, às vezes ela até acha que tem que fechar a torneira, mas não associa isso com o fato de ela estar querendo um produto da moda que dura pouco tempo, entendeu? A gente tem que fazer essa ligação. Esta, a meu ver, é a obrigação do político progressista, ligar uma coisa com a outra. E nem sempre a gente faz. E dos meios de comunicação. Mas os meios de comunicação, em geral, também estão na mão do grande capital. Ele também não tem essa autonomia. Esse discurso aqui, eu adoraria fazer no horário nobre. Não é verdade? Estou fazendo numa TV alternativa, porque ainda é alternativa, não é verdade? Eu acho isso fundamental que a gente discuta. Até porque, na minha opinião, não há alternativa a isso. Ou a gente busca esse caminho alternativo, ou a barbárie virá. E nós estamos, talvez, vivendo os últimos momentos em que a gente ainda pode reverter esse tema. Eu não sou pessimista. Porque há duas atitudes, a do Ogor faz um comentário também sobre isso, há duas atitudes derrotistas. Uma é de dizer o seguinte: ih, rapaz, não tem jeito, aí não faz nada. E outra é dizer o seguinte, que também é muito ruim: não, vai ter saída, o homem sempre encontrou uma saída, então você não faz nada. Eu acho que é importante. Há saída, mas não é óbvia, e o capital não chegará a essa saída por si só. Tem que ser uma saída que mobilize as amplas massas, que mobilize muita gente, que enfrente a lógica do capital. Isso não será dado de graça. Nós falamos dos jovens, mas também há uma geração madura que está cada vez mais consciente, até porque as coisas vão acontecendo e nós vivemos num mundo chamado midiático de muita informação. Como é que o cidadão consciente, o cidadão brasileiro consciente que está nos acompanhando nessa entrevista, como é que ele pode usar o poder do seu voto em função disso? Eu diria o seguinte: se ele considera essa questão importante, ele procurar debatê-la, cobrar dos seus candidatos, né, levar esse tema para discussão no seu bairro, discutir. Eu sugeria a meus alunos que pegassem esse filme e discutissem com a família, discutissem com os colegas, até disse: olha, meu dia tem 40 horas, pode me chamar que eu vou lá debater. Falei mesmo para a turma.
Então eu acho que é pegar esse tema da sobrevivência, olha como é simpático o tema e amplo, sobrevivência da humanidade que eu estou discutindo. Em vez de discutir esquerda ou direita, vamos discutir isso. E ao discutir isso, a gente vai encontrar um caminho que não será um caminho conservador, porque eu estou enfrentando a lógica do capital. Mas em vez de partir da crítica ao conservador, eu quero que a humanidade sobreviva. Isso é muito amplo. Isso tem, vamos supor, tem eco na juventude. Acho que deve-se fazer isso. E dou ainda um exemplo que a gente às vezes erra. Você está toda hora ouvindo falar, não, o Brasil precisa de mais fonte de energia, vai faltar energia, vai faltar energia. É claro que vai faltar energia. Mas será que a gente não deve discutir ao lado disso um modelo de desenvolvimento menos intensivo em energia? Em vez de simplesmente buscar mais energia, buscar um modelo de desenvolvimento menos intensivo, em que os produtos durem mais, e que você não jogue fora ao primeiro sinal, você dê manutenção, e ao dar manutenção eu gero emprego, porque um grande problema do avanço tecnológico hoje é que está gerando desemprego. Vamos ter uma tecnologia que gera emprego. E é possível isso, mas não é o caminho que o capital quer. Tem que ser de fora para dentro, tem que ser uma postura revolucionária, que mude a lógica que nos impõe. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de Cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Aleijado e Romeu e Julieta, uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! Jornalista e escritor Márcio Vassalo é o convidado do Livros na Mesa de hoje. Márcio é autor de livros de literatura infantil e infanto-juvenil, é um jornalista que dirigiu todo o seu trabalho, enfim, sua investigação para a literatura, e esse é um traço, na verdade, característico de você enquanto autor, Márcio. Queria começar conversando sobre isso, sobre esse seu traço, como é que surgiu o escritor, autor de livros infantis, de ficção, né? A partir do jornal. Suzana, foi obrigado. A partir do jornal? Obrigado pelo convite de estar aqui, tá? Um prazer te reencontrar. Assim, eu acho que eu sempre me interessei por duas coisas, histórias e pessoas. Então, eu sempre gostei de contar histórias desde menino, entendeu? Se eu via um calango atrás do meu muro, eu corria gritando para a molecada que tinha visto um dragão cuspindo fogo fervendo, com um rabo de polvo e tal. E eu comecei a achar o máximo ter a atenção de alguns meninos, né? Que eles iam correndo lá para trás também e viam a mesma coisa que eu, só que de um jeito diferente, né? E voltavam correndo que viram um dragão cuspindo fogo, mas não era azul, como eu tinha dito, era cinza, tinha pelo de rato e tal. Então ali acho que eram os meus primeiros leitores, de alguma forma. O jornalismo eu me interessei por gostar de escrever, por gostar de me expressar escrevendo, e por ter uma paixão pelo futebol. Eu fui para ser jornalista esportivo e acabei sendo puxado para a literatura por esse meu gosto pelas histórias. Reza a lenda que você é um quase ex-jogador de futebol, ou é um ex-jogador de futebol? Eu sou quase ex. Quase ex é mais bonito, né? Gostei do quase ex. Quase ex é até um título de... Tem um livro sobre isso, né? Eu tenho O Menino da Chuva no Cabelo, que saiu pela Editora Global, que eu conto um pouco essa história, né? Do menino que queria muito ser jogador de futebol, ser jogador de futebol era tudo que ele mais queria na vida, e todo mundo dizia que ele ia conseguir se ele corresse, se ele tentasse, se ele batalhasse por isso, mas ele não tinha tempo para tentar nada, ele só tinha tempo para brincar, né? Porque os pais dele escondiam os relógios dentro da casa castanha, onde ele morava, e o tempo dele era mesmo para brincar, né? Esse livro, eu até converso com o pessoal de esporte, né? Que eu visito muito
escolas, né? E hoje em dia os garotos, em geral, querem ser jogadores de futebol para jogar no Milan, no Barcelona e tal, para ter carros, mudou muito, né? Para sair na revista e tal. O prazer mesmo de jogar bola por jogar, em geral, não. Tem várias exceções, mas em geral fica esquecido. A mídia, eu acho que influencia muito, né? Todo mundo, quer dizer, muita pressão, a pressão. Os pais também devem achar que é um bom negócio, né? Ter um filho jogador. E quando na realidade a grande maioria dos jogadores não consegue nada, né? Esmagadora. Né? Esmagadora. Maioria. Não consegue nada. E desse, quer dizer, desse início, né, de trabalho como jornalista, você se fixa no jornalismo literário. Isso é que eu acho importante pensar, né, com você. Queria que você contasse um pouco dessa sua história, desse seu envolvimento com literatura a partir do jornalismo. O meu primeiro trabalho em jornal foi no Globo, né, no Segundo Caderno, como repórter, depois na Tribuna da Imprensa. Mesmo trabalhando só com cultura nesses 2 jornais, eu sempre que podia puxava uma pauta, ia puxando para perto dos livros e desse mundo do mercado editorial que sempre me fascinou. A partir de determinado momento da minha vida começou a me fascinar muito, assim, né? Livros, quem é que faz isso que eu gosto tanto, né? Então, tive uma experiência também muito importante no Jornal de Letras, onde eu aprendi bastante. E depois... Você cria seu próprio jornal? Eu criei meu próprio jornal, o Lector, que era um jornal de literatura que cobria todas as etapas do mercado editorial, né? Então tinha entrevistas com autores, com editores, com livreiros, com agentes, com leitores também, cheguei a entrevistar para ouvir o ponto de vista do leitor. E aí foi interessante, porque quando eu senti que não era mais o momento de fazer o Lector, 3 anos depois, né? Foi mais ou menos o momento em que eu comecei a investir mais no meu trabalho de autor, né? Que foi quando saiu o meu primeiro livro, né? 98, mais ou menos, foi A Princesa Tiana do Sapo Gazé. A Princesa Tiana do Sapo Gazé, que saiu pela Brink Book, foi o meu primeiro livro. E eu falei, poxa, então de repente posso... Também me aventurar. Posso aventurar, porque a literatura infantil já me seduzia muito, desde os 17, 18 anos que eu descobri a literatura infantil. Antes eu tinha acesso ao que todo garoto teve na minha época, Monteiro Lobato, os contos de Green, Anderson, mas, enfim, a literatura infantil contemporânea eu tive mais acesso com 17, 18, quando eu li o Coração Não Toma Sol, do Bartolomeu Campos Queiroz. Uma amiga me apresentou e eu falei, caramba, então existe isso. E tive enfim, fui ler tudo que me caía nas mãos de contemporâneo, fui conhecer Silvia Toff, Ana Maria Machado, todos os autores, depois fui conhecendo outros. Né? São leituras, na verdade, então, essas leituras na área infantil e infanto-juvenil são relativamente recentes. Quer dizer, eu acho. Né? Uns 10 anos para cá, 10, 12 anos. Tá? E eu lembro que você, no Lector, você começou a entrevistar esses autores. Sim, eu entrevistava muito, até porque eu acho que não tem muito espaço na imprensa, né? Para literatura tem pouco espaço, porque também são muitos títulos sendo lançados aí todo mês, né? E literatura infantil tem menos espaço ainda, acredito não só por responsabilidade do jornal, mas eu acho que, em geral, o mercado, as editoras que trabalham com infantis e juvenis, apesar de terem um grau de profissionalismo assim muito bom e estarem fazendo livros cada vez mais belos e bem produzidos e acabados, estarem trabalhando muito bem em escola, eu acho que eles ainda existe um caminho para trabalhar a imprensa. Eu acho que precisa aprender a trabalhar a imprensa mais. Pois é, porque o que eu acho interessante também, Márcia, é que hoje, por exemplo, você vê várias publicações nas bancas sobre livros, literatura, livros. Isso não era comum. Quer dizer, quantos jornais surgiram, né, depois,
né? Alguns vingaram, alguns continuam, outros não, né? Mas eu lembro do teu jornal, eu lembro como um jornal importante aqui no Rio de Janeiro, sabe? Como divulgação e como iniciativa, né? Com entrevistas marcantes, né? Que bom que você lembra. Lembro, não, foi fundamental. Enfim, acho que ele cumpriu o papel dele, assim, teve a missão dele foi bem cumprida, assim, cumprida e cumprida. A gente chegou a ter uma tiragem de 10 mil exemplares, assim, em bienais. Você vê, para o jornal de literatura? Jornal de literatura com distribuição gratuita, né? Com muita informação sobre o mercado. Hoje você acessa sites que estão cumprindo um pouco essa função, né? Mas que eu acho que tem um pouco ali o seu jornal, ele foi um pioneiro. Hoje a gente tem, no Brasil tem o Rascunho, né? No Paraná, né? Que hoje também está funcionando desse modo. E me parece fundamental, me pareceu fundamental dentro do seu trabalho. Queria que você falasse agora um pouco dos seus livros infantis, assim, um pouco por ordem de entrada. Ordem de entrada, tá bom. Então, a Princesa Tiana e o Sapo Cazé, eu já falo nela, já fica exibida, viu? Foi meu primeiro livro, saiu pela Brink Book, né? Uma história de uma princesa que não aguenta mais os príncipes, está cansada daquela mesmice, né? Dos príncipes que, com aquele jeito estereotipado dos príncipes, e ela acaba se apaixonando por um sapo, que é o Gazé, que é um sapo, um Dom Juan suburbano, que se gaba com os amigos de fazer as lagartixas subirem pelas paredes, e é um sapo, um conquistador barato, né? Que ele acha que todas estão à disposição dele, e quando ele sabe que a Tiana, a princesa, está com fome de magia, à espera de alguém, ela vai lá achando que é só mais uma conquista, e acaba se apaixonando por ela também, e ela no final vira sapa, né? Ela vira sapa quando beija e ela descobre que a fome de magia que ela tinha era uma fome verde e que ela no fundo tinha alma de sapa. Eles vão morar num brejo disfarçado de castelo em Copacabana. Essa é a história da Princesa Tiana e o Sapo Cazé. E o Príncipe Sem Sonhos? O Príncipe Sem Sonhos é a história saiu pela Brink Book também, é a história do Tiago, que é um menino que não consegue sonhar com nada porque ele já tem tudo. Ele ganha tudo dos pais, então ele não consegue sonhar, porque quando ele começa a sonhar com alguma coisa, ele ganha essa coisa. O sonho se concretiza antes de se tornar sonho. Tão verdadeiro isso, né? A criança que tem demais, essa né? febre do consumo, que a gente vive, né? Às vezes os pais querem compensar ausências com presentes, né? Então, acontece isso. E ele vai descobrir com o avô dele, que é um bruxo aposentado, ele vai descobrir uma nova forma de sonhar, uma maneira dele olhar para os próprios sonhos diferente da que ele está acostumado, que ele associa muito o sonho a coisas materiais. E, na verdade, o avô mostra um pouco para ele que ele pode pensar de outra forma, né? E é essa coisa de inverter que você faz também, de algum modo, nessa fada, né? A fada afilhada. Fada afilhada, né? A fada afilhada. A Fada Afilhada saiu depois, saiu pela editora Salamandra, vai ser relançado pela editora Global. E é a história de uma fada madrinha que trabalha demais, a Beatriz, né? Que é uma fada que trabalha muito, vive o dia inteiro no telefone celular, o tempo inteiro resolvendo problema de príncipe que não sabe matemática, ouvindo o rei, ouvindo as lamúrias do rei, do relacionamento dele com a rainha, caçador de dragão com medo do escuro. Ela bota todo mundo no colo, mas não tem ninguém que bote ela no colo, não do modo como ela sonha, como ela precisa, como ela deseja, que é o drama do protetor, né? Que está sempre cuidando de todo mundo, mas não tem ninguém que cuide dele ou que pense nele. Na realidade, esse livro eu fui atrás de uma pergunta, né? Eu termino esse livro com uma pergunta e comecei ele com uma pergunta: quem é que bota a fada madrinha no colo? Quem, né? Quem? Tem isso, sim. Quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida de todo mundo, né? De quem cuida de todo mundo. Uma relação que a gente quase nunca pensa. Eu acho que às vezes a gente escreve mesmo para buscar resposta, não necessariamente acha, mas encontra personagens, né? Escuta, nós estamos
um programa curto para tanto assunto e tanta coisa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse Menino da Chuva no Cabelo, que é biográfico, né? E dessa biografia do Quintana, esse autobiográfico. Eu vejo uma ficção meio autobiográfica. É, bem autobiográfico. Bem autobiográfico. E o Mário Quintana, né, que fez 100 anos. O Menino da Chuva no Cabelo. O Menino da Chuva no Cabelo também lancei pela Global, que é a história do menino que quer muito ser jogador de futebol, mas que só tem tempo para brincar, então não tem tempo para tentar coisas tão sérias e profissionais, que ele exerce o direito de ser criança dele, permitido pelos pais, né? Os pais incentivam isso nele, que é a história da minha vida, né? E eu queria mesmo ser jogador, e aí ele acaba virando escritor, o menino, e ele fala da paixão que ele tinha por uma chuva que chegava devagar e ao mesmo tempo rápida, com zumbido de gol e barulho de avião, que era uma chuva que eu vivi muito, essa chuva, né? no Pará, onde eu morei, em Belém. E depois lancei a biografia do Mário Quintana, pela Moderna, em comemoração ao centenário do seu conterrâneo lá de Alegrete, né? E foi uma responsabilidade, deu danado assim, escrever sobre um poeta do meu coração, que sempre foi e continua sendo. E um poeta que não tem, assim, quer dizer, muitos dados objetivos, né? Ao contrário, né? Quer dizer, ele não se revelava muito. A vida íntima do Quintana, né? Ele sabe pouco. Ele se revelava pelos poemas dele. Os poemas dele são eles mesmo o tempo todo. Ele mesmo diz, né? Nunca disse nada que não fosse confessional, né? Toda confissão não transfigurada pela arte eu acho indecente, ele dizia. Então, eu me baseei muito nos próprios poemas dele. As entrevistas, em pessoas que eu fui entrevistar. Pessoas que conviveram com ele, né? Luciano Veríssimo, Lia Luft, Armindo Trevisan, pessoas que conheceram ele de perto. Porque da família mesmo, só a Helena Quintana, a sobrinha dele, que eu fiz uma longa entrevista também, que me clareou mais a vida do tio dela. Que é uma delicadeza também. É uma biografia que eu considerei assim um tento, viu? Um tento fazer o Quintana. É sempre bom fazer tentos, obrigado. Não, porque é um desafio. Ele tem autores que são mais transparentes, assim, no seu cotidiano ele era muito recolhido, né? Isso, você não vivia tinha o tempo inteiro em hotéis, grandes. Né? Ele também não vivia em grupos e tal, não tinha muito. Escolas literárias. Não participava de nenhum grupo. Isso. A única vez que ele tentou entrar na academia foi barrado. 3 vezes. Foi 3 vezes, foi 3 vezes. Tricampeão. Nossa, né, uma coisa que não sabia, pensei que era uma só. Mas ele foi um momento em que ele quis se enturmar, não é? E ele não conseguiu. Era um marginal, na verdade. E você também agora, vamos voltar para o seu trabalho, está lançando Mães, né? Estamos lançando agora em maio. Fala um pouco sobre esse lançamento, que é um mês bem propício. Livro está saindo pela editora Guarda-Chuva. Um livro que chama Mães, o que elas têm a dizer sobre educação, que é uma reunião de 18 entrevistas que eu fiz com mulheres de diferentes classes sociais e idades, diferentes também, revelando o que elas aprendem, o que a maternidade ensinou sobre educação para cada uma delas. Que é num momento que a gente está tão assoberbado, atropelado por opiniões de especialistas. Não tem nada contra os especialistas, mas é importante também a gente ouvir quem são as principais autoridades no assunto de educação, que são as mães. E elas estão falando ali, fazendo reflexões sobre essa arte, esse desafio de educar, e tem cada reflexão mais bonita que a outra. Tem uma diarista, tem uma vendedora de loja de brinquedos, tem uma empresária, tem uma atriz, uma escritora, tem várias pessoas lá falando sobre isso. Você fez uma pergunta geral para todas ou não. Foi cada uma dependendo? Cada uma a gente tinha uma pauta específica, a conversa, de acordo com o desenrolar da conversa, né, a pauta ia se desdobrando, né, e claro, tinha perguntas que eu fiz semelhantes para cada uma, tipo, o que você acha que afasta mais os pais dos filhos, né, que tem uma resposta extraordinária de uma empregada doméstica. O que é? A Maria Helena Conceição, mora na Pavuna. Ela respondeu que ela acha que o que afasta mais os pais dos filhos é a falta de limites.
E a gente sempre vê como uma falta de diálogo que afasta mais. Ela não, diz que é a falta de limite. Porque se você não tem limite com seu filho, ele vai embora. E ela faz assim com a mão, distanciando. Se não tem limite, se afasta. Então a falta de limite é o que afasta mais os pais do filho, disse a sábia Maria Helena Conceição. É uma das entrevistadoras do livro. Tem a Malu Mader também, que me deu uma entrevista, a Adriana Falcão, mas são as duas únicas conhecidas do público. Mais conhecidas. Eu não queria, de início, conhecidas. Elas entraram por circunstâncias que eu explico no livro. Mas a ideia mesmo era que o tema fosse mais importante. E tem cada depoimento, assim, cada reflexão que eu me emocionei muito com esse livro. Qual editora, Mar? Editora Guarda-Chuva. Guarda-Chuva. Editora Guarda-Chuva, então, Mães, agora em maio, é o livro que o Márcio Vassalo está lançando. Isso. Obrigada, Márcio, pela presença no Livros na Mesa. Obrigado. Obrigado a você. Este foi o Márcio Vassalo para o Livros na Mesa.